Oi, alunos, tudo bem? Vocês estão com uma lista de exercícios sobre linguagem algébrica. Eu vou fazer uma explicação para ajudar vocês a como responder essas atividades. São 8 exercícios, tá bom? E a maioria se baseia na mesma coisa, tá? Então, no exercício número 1, eu quero saber, vocês vão ter que analisar as situações abaixo e fazer o que se pede. Então, no exercício 1, o preço a ser pago no estacionamento é R$ 4,00 por hora. Letra A. Escreva uma expressão que representa essa situação. Então, quando ele pedir para vocês escrever uma expressão, vocês não vão resolver uma conta e apenas falar qual é a expressão matemática que representa essa situação. Então, primeiro eu sei o quê? Que cada hora do estacionamento, cada hora que eu ficar estacionado nesse lugar, eu vou pagar R$ 4,00 por hora. Eu não sei quantas horas a princípio, eu posso ficar uma, duas, três, então existe N possibilidades. Então a expressão que representa é 4 vezes x. O que seria o x, gente? Seria o número de horas. Eu vou usar uma letra para representar esse número de horas. Precisa ser a letra x? Não, pode ser qualquer outra letra, tá? Poderia ser a letra H, por exemplo, 4 horas, tá? Que a letrinha H representaria o número de horas, é só substituir depois. Então, a expressão do preço pago, para ficar completinho, ó, o preço, a gente usa duas letrinhas. O P para representar o preço que eu vou pagar o total e 4 vezes X, tá? Esse X vai ser o número de horas. Então, se eu ficar uma hora, é R$ 4,00. Se eu ficar 2 horas, é 4 vezes 2 e assim por diante. Então, na letra B, ele pergunta: quanto ele irá pagar se ficar estacionado por 3 horas? Então, vocês vão fazer o quê? Vão substituir esse 3 no lugar da letra X, tá? Então, ficaria o quê? O preço pago igual a 4 vezes x, está dizendo que ele ficou 3 horas, né? Então, eu vou fazer 4 vezes 3. E o valor dessa simples conta de multiplicação já é a minha resposta, tá bom? E no exercício 2 e 3 se baseia também na mesma linha de raciocínio. Então, ó, um shopping center cobra-se uma taxa fixa de R$ 3,00 para estacionar, mais R$ 4,00 por hora. Então, aqui, independente da quantidade de tempo que eu vou ficar, entrei no lugar, eu já pago R$ 3,00 e mais R$ 4,00 de adicional por hora. Então, aqui, escreva a expressão que representa essa situação. A mesma coisa do outro exercício, só que aqui eu tenho o quê? Uma taxa fixa de R$ 3,00. Esse R$ 3,00 não depende da quantidade de tempo que eu ficar lá. Então, como que vai ficar a expressão? Eu vou responder aqui em cima, tá? Então, vai ficar, vou usar a letrinha P, que vai ser de preço pago, tá? Eu entrei no lugar, gente. Eu pago R$ 3,00 fixos. Como é R$ 3,00, é tudo zero, zero, não precisa nem acrescentar o zero se não quiser. Então, eu pago R$ 3,00 mais 4 vezes o número de horas que eu ficar. Eu vou representar esse número de horas pela letrinha X, tá? Eu não sei quantas horas eu vou ficar, vou representar por X. Letra B. Quanto ele irá pagar se ficar estacionado por 4 horas nesse shopping? Então, eu vou substituir agora, gente. Então, eu vou fazer R$ 3,00 fixos mais 4 vezes o número de horas. E agora eu fico 4 horas estacionado. Tá ok? Então, eu vou resolver essa expressão matemática, lembrando que eu nunca começo pela adição, eu sempre faço a multiplicação primeiro, tá bom? Exercício 3, também a mesma coisa. Carlos resolveu comprar um lanche por um determinado aplicativo e a taxa de entrega era um valor, opa, aqui eu tô com um errinho, gente. É um valor fixo de R$ 3,00, então vocês aproveitam para arrumar, tá? Então é um valor fixo de R$ 3,00 mais 1,50, tá? Para cada 1 quilômetro de distância. Tá? Então aqui é a mesma situação do exercício anterior. Eu tenho uma taxa fixa de R$ 3,00 e dependendo da distância, eu cobro R$ 1,50 por cada quilômetro rodado. Escreva a expressão que representa essa situação, sendo que Carlos mora 3 quilômetros de distância do local. Então, aqui vai ficar a mesma coisa dos outros exercícios. Eu vou usar a letra P para representar o preço pago. Então, aqui eu tenho R$ 3,00 fixos também, igual o exercício lá de cima, mais 1,50 vezes cada quilômetro rodado. O que eu posso fazer? Para facilitar, eu posso representar cada quilômetro com a letrinha K, tá ok? Então, essa é a expressão. Só que ele fala assim, Carlos mora 3 quilômetros de distância. Então, basta eu substituir, gente, a letra K pelo número 3.
Então, vai ficar assim, vai ficar 3 mais 1,5 vezes 3. Vocês vão resolver primeiro a multiplicação, 1,5 vezes 3, mais R$ 3 de taxa. Letra B, quanto Carlos irá pagar, sendo que seu lanche custou R$ 22? Então, para responder a letra B, basta eu fazer o quê? R$ 22 mais o valor da taxa de entrega que eu vou descobrir no exercício na letrinha A, tá ok? Exercício 4 e 5, gente, ele é a mesma coisa. Nós temos aqui, ó, essa expressão aqui, ó, n igual a 4x mais 15. No número 5 eu tenho a expressão 2x elevado a 4 mais 4x menos 5. E ele está pedindo para eu descobrir o valor de n para x igual a 4 e x igual a 12. O que eu vou fazer, gente? No lugar, vou fazer a letrinha A. Vou fazer a letra A para vocês e aí vocês vão fazer a letra B. Então, é 4x mais 15, tá? Então, vamos lá. Na letra A, eu vou substituir o x pelo número 4. Então, eu tiro a letra x e coloco o número 4. Lembrando que o que está junto está multiplicando. Aí, eu vou simplesmente fazer, ó. Começo pela multiplicação. 4 vezes 4 dá 16, mais 15. Então, 16 mais 15 é igual a 31, tá? Então, o meu valor de n na letra A é igual a 31. Na letra B é a mesma coisa, só que em vez de substituir o x por 4, eu vou substituir por 12. Na número 5, também a mesma coisa, gente. O que tem de diferente? No lugar do x, eu vou pôr o número 3. Então, 2 vezes 3, só que o meu x está elevado a uma potência. Então, eu coloco o número 4 aqui em cima. Mais 4 vezes x, então, novamente, eu substituo o x por 3, menos 5. Nessa expressão matemática aqui, vocês resolvem primeiro a potenciação, tá? Primeiro resolve potenciação, depois vai resolver as multiplicações, sempre na ordem que aparecer. Como que eu vou resolver 3 elevado a 4, gente? 3 elevado a 4, eu vou repetir o 3 4 vezes. Lembra, isso aqui é potenciação, tá? E eu vou multiplicar tudinho, ó. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3, 81. Significa que 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, como que vai ficar aqui, ó? No lugar do 3 elevado a 4, fica 81. E aí, eu vou substituir. Vou abaixar aqui, aliás, né? 2 vezes mais 4 vezes 3 menos 5. E agora, vocês resolvem primeiro as duas multiplicações e depois continha de mais e de menos. O que vocês podem estar fazendo, gente? Vocês podem só colocar o número do exercício e fazer a solução dele. Não precisa nem estar copiando, tá? O exercício 6 já é um pouquinho diferente, porque aqui vocês vão ter que escrever o que ele está pedindo. E vai cair numa equação de primeiro grau, tá? Vocês viram um pouquinho de equação, que eu lembro que eu até passei para vocês um pouquinho, tá? Então, ó, o triplo de um número adicionado a 18 é igual a 30. Qual é esse número? Primeiro, gente, eu não sei qual é o número que ele está falando. Pode ser qualquer número. Então, toda vez que eu trabalho e eu não sei qual é o número, eu vou utilizar a letra X para representar esse número. Só que acontece, beleza, eu vou usar uma letra para representar e vou voltar aqui no começo. Ó, o triplo de um número. Então, esse número que eu não sei, ele está sendo multiplicado por quem? Pelo seu triplo, que é o 3. Ok? Então, o triplo do número é 3 vezes x. Adicionado, gente, adicionado é mais. Adicionado a 18 é igual a 30. E aí, vocês vão resolver essa equação de primeiro grau. Como que resolve uma equação de primeiro grau? Vocês têm que levar os números para o outro lado. O número que está com letra vai ficar do mesmo lado aqui, ó. Então, 3x continua aqui. O 18 vai ficar junto com 30. Então, como ele é mais, vai passar menos. Então, ó, 3x é igual a 30 menos 18. Então, primeiro eu tenho que saber quanto é 30 menos 18. Vai dar 12. Então, eu vou pensar, 3 vezes x é igual a 12. Que número que eu multiplico por 3 que dá 12? Se eu não consigo pensar assim, basta eu fazer o contrário da operação de vezes, que é a divisão. 12 dividido por 3, que é igual a 4. Tá? Isso aqui eu resolvi explicar tudinho, caso alguém ainda não tenha visto como que faz a equação de primeiro grau. A número 7, gente, é só para escrever as expressões.
Só que na letra B, a resposta já saiu aqui, ó. Então, a letra B não precisa estar fazendo. Então, como que faz a letra A? Não é para resolver dessa vez, porque ele não vai me dar o valor de x para estar resolvendo. O dobro de um número adicionado a 20. Eu só tenho que escrever essa expressão. Eu não sei qual é esse número que ele está falando, eu vou chamar de x, pode usar a letra que vocês quiserem. Só que ele está falando que é o dobro. Se é o dobro, multiplica por 2. Adicionado a 20. Adicionado é conta de mais. Não dá para resolver esse exercício porque ele não me deu nenhum valor para x, ele não mandou igual a zero, então eu não vou resolver, eu vou só escrever a expressão. Então, a letra B não precisa, porque ó, a diferença entre x e y é x menos y, a resposta acabou saindo aqui, tá bom? Então, a B não precisa fazer. Número 8, igual aos demais também, ó. Para calcular o valor da expressão 3A mais 15B. Esse eu não vou fazer, só vou demonstrar. Para A igual a 5 e B igual a 2. O que significa? No lugar da letra A, eu vou pôr o número 5. Então, vai ficar 3 vezes 5. Mais 15 vezes B. No lugar da letra B, coloco o número 2. Resolvo as multiplicações e finalizo com uma conta de mais. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem também estar me chamando no privado, tá? E não tem problema, tá bom? Outra coisa, gente, manda por e-mail para mim. Se tiver alguma dificuldade de mandar, também me comunica que a gente dá um jeitinho.